80 anos de história, 4 gerações, conflito, Japão, Coreia e o pós-conflito. A gente está falando de Pachinko, a estrela do mês de fevereiro, da Min Jin Lee, com o livro coreano. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, os pedidos. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente que nós respondemos, compartilhe para que o canal cresça e bom vídeo para você. Pachinko, um livro muito lido, muito ovacionado, tem muitos vídeos aí no YouTube sobre essa obra e sempre vale uma leitura e uma releitura. O que é Pachinko? Pachinko é um termo dado a casas de jogos, que existem desde sempre que eu digo assim, é muito comum no século XX ali no Japão. Quando eu falei da questão do conflito Japão-Coreia, o coreano até hoje ele é visto com muito preconceito, tá? Pelo japonês e em alguns momentos pelos japoneses e em alguns momentos pelos próprios chineses. Quando houve a invasão do Japão na Coreia, muitos coreanos acabaram migrando para o próprio Japão, em busca de alguma condição de vida ali no Japão. Nessa história, a gente tem 80 anos de história, vai de 1910 até 1990, 1989, 90. Eu falei que a gente tem 80 anos de história, vamos lá, recapitulando, de 1910 a 1990, faz a conta aí, deu certo, 80 anos. Para essas 4 gerações, então, eles vão viver o quê? Eles vão viver essa questão da Segunda Guerra, do Japão contra a Coreia, porque houve ainda uma guerra anterior, no momento imperial e tal, e eles vão viver também a questão da Coreia dividida, o momento da Guerra Fria, e tudo vai estourar nesses coreanos que vivem no Japão, e que foram para o Japão porque não tinham outra alternativa de vida na própria Coreia, sendo a Coreia unificada e sendo a Coreia dividida. Então é uma história que vai mostrar muito nacionalismo por parte dos coreanos que têm intenção de voltar um dia para a Coreia, que se juntam para sobreviver a essa xenofobia dos japoneses, que vai aparecer forte na obra toda. Então, os donos das casas, de Pachinko, em sua maioria, eram coreanos que conseguiram ter alguma ascensão. A fama dessas casas é uma fama muito ruim, inclusive de que a Yakuza, que é a própria máfia japonesa, também acabava ganhando alguma coisa de forma escusa, oprimindo esses donos das casas de Pachinko. E não eram santos, mas haverá um aí na nossa história que falei para vocês, são 4 gerações de uma família, ele vai ser a 3ª geração dessa família, que vai trabalhar, vai ter sim uma rede de casas de Pachinko, vai ficar milionário de forma honesta, inclusive assim, custeando a vida dos seus empregados, ou casamentos de filhos, ou então empregados idosos que ele coloca nos asilos, ele vai conseguir ganhar muito dinheiro de forma honesta. E isso vai ser fundamental dentro dessa obra. Bem, nosso narrador é onisciente, o que é comum em livros que tratam de sagas familiares. A personagem, acho que cada momento terá uma personagem importante, mas a personagem que permeia os 4 momentos é a Sunja. A Sunja é filha de um casal, de uma relação de muito amor. O pai dela era deficiente, tinha uma deficiência física severa, mas foi uma pessoa que nunca esmoreceu. Por quê? Se o cidadão comum tinha muita dificuldade em colocar-se, em trabalhar, em ganhar dinheiro, com ele essa dificuldade era ainda maior. E quando ele se casa, a ideia é de que talvez o problema fosse hereditário e que os filhos que nascessem viriam com problemas também. A esposa dele, que é a mãe da Sunja, vai ter vários abortos.
até conseguir ter a Sunja, que é um milagre, né? Ela é vista como um milagre daquela família. E é uma família que vive de uma forma muito harmônica, até que a Sunja vai acabar sendo seduzida, né, por um coreano que vive no Japão. E essa sedução vai gerar, obviamente, o que eu tô te falando tá aqui na orelha do livro, uma gravidez e que vai desencadear toda a ação, né, do que vai acontecer nessa história. Então eu falei de xenofobia, falei de muito nacionalismo, a epígrafe são alguns livros, se não me engano são 3 ou 4 livros aqui dentro. A epígrafe do primeiro livro, que cabe para a obra como um todo, é do Dickens. Vamos lá. Temos Dickens no canal na série de Natal, no conto de Natal, vai aparecer aqui. Mas só para você ver o que o Dickens fala sobre pátria. Ele diz: pátria é um nome, uma palavra, e é forte. Tão forte que nenhum mágico pronunciou feitiço maior e nenhum espírito respondeu a um chamado mais forte. A ideia de pátria, a ideia de nação, a ideia do coreano que vai tentar se proteger, sabe? Tentar não cair, porque há muitos coreanos que não vão conseguir, vão sucumbir a uma vida marginal no Japão. Mas ao coreano que vai tentar se cuidar e vai tentar ser família, como aparece nessa família. O que não isenta tragédias que acontecerão com algumas dessas personagens. Por quê? Porque não dão conta de conviver com a ascendência que, de repente, não é tão carinhosa como foi a ascendência da Sunja, né, ali em cima. Ou então que traz. Nós carregamos as histórias dos nossos pais. E muitas vezes as pessoas são criadas por outras com quem não tem laço de sangue, ou então as pessoas são criadas e de repente na vida adulta descobrem coisas que são totalmente diferentes daquilo que elas imaginavam ao longo da vida inteira. Então a gente vai ter esse tipo de situação. É muito interessante. Vamos pensar. O Japão há várias religiões, né, que coexistem no Japão. E o cristianismo vai ser forte para essa família. Inclusive os nomes das personagens, né? Aí o coreano, para ser mais ou menos aceito, né, lá no Japão, ele acabava tendo também um segundo registro, né? Um segundo nome que seria o nome japonês. Mas o primeiro nome que vai permear aí do filho da Sunja até a personagem mais jovem, né, da quarta geração. Então veja, José, Isaac, Noé, Moisés e Salomão. Nós temos aqui os reis, os profetas, aqueles que falaram diretamente com Deus, que receberam missões, que abriram caminhos, né, no texto bíblico, e o Salomão, que é o último aí, que vai aparecer na quarta geração, que foi o grande rei, né, ali, né, filho de rei do Davi, o grande rei do Antigo Testamento. Então, a questão cristã vai aparecer ao longo dessa obra também. Cuidado, não é uma obra cristã. É uma obra que vai partir de um nome, gente, que é do nome de um jogo. Pachinko é um jogo de azar, que não é um jogo de sorte. É um jogo visto como uma representação do submundo, mas é o que vai conseguir dar alguma dignidade material para essa família a partir já da terceira geração dessa família. E a vida é um jogo também. E às vezes, por mais que você se dedique, as figuras femininas, eu falei aqui, né? Essas figuras de nome bíblico, né? São todas personagens masculinas. Mas as personagens femininas são fortes, são abnegadas, são dedicadas, vivem a tragédia e se levantam. Então, falei da Sunja, mas estou falando da mãe dela, estou falando da cunhada, que é a esposa da personagem, né? Que vai se chamar José em português. Todas as mulheres
né, vão aparecer aí levando tranco e se levantando. Tanto que uma frase que é repetida pelas mais velhas é que mulher nasceu para sofrer. Isso vai mudando ao longo das gerações, mas o sofrimento dessas mulheres é imenso. Então é uma obra. Eu não quero entrar muito no enredo, porque é um enredo amarrado, né? Então a gente vai vendo a história do pai, começa lá nos pais, da Sunja, depois da Sunja tendo filhos, se casando, não com o pai do filho dela, mas esse pai do primeiro filho dela vai aparecer na história inteira, e a gente vai ver caminhos se abrindo, com dor, com tragédia, com sofrimento, se fechando. E o Pachinko, a partir da segunda geração, ele vai aparecer como uma possibilidade. Isso aqui tá na orelha do livro, tá bom? Esse livro é uma publicação da Intrínseca, ele é bem confortável de ser lido, tá vendo? A página é amarelada, a diagramação é boa, você lê rapidamente. E eu comentei isso no vídeo em que eu falei sobre os 8 livros de 2023, vai aparecer aqui um card. Eu falei que estou meio apaixonada pelos asiáticos. Então esse é o livro especial do mês de fevereiro. Tá lá naquela lista, ok? Não, você não vai se arrepender, eu tenho certeza de que você vai gostar dessa leitura. Bem, leia esse livro, dê seu like no nosso vídeo, travou aqui. Dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe. E esse é um grande livro publicado em 2017, mas que vem sendo lido e relido desde então. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.